quando nós nos acomodamos, ou toleramos, ou consentimos com que ele aconteça, ele nos leva a uma inércia institucional que não nos ajuda. Nós vamos seguir agora, ministro, com querido amigo Pedro Carriello, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. O senhor já também delineou aqui o espírito aguerrido, né? sempre com muita energia, contagiante, se pode se dizer assim, né? O doutor Pedro Carriello, hoje titular do Núcleo dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública, e para além da instituição, é uma pessoa cativante e está sempre presente com a sua vivacidade, com a sua capacidade, né, de nos trazer aqui temas duros, mas com muita propriedade e o fazendo com muita competência. Pedro, vamos lá. Quero, de antemão, agradecer o convite, a possibilidade do diálogo. Acho que hoje a gente tem um certo efeito que transcende. Hoje a gente consegue perceber um pouco nessas narrativas que antecederam as próprias mesas, que tem um samba do Nelson Rufino que ele diz que só o dono da dor sabe quanto dói. Compositor baiano, negro, mas hoje é de machucar cada abertura de cada evidência, como que a gente, né, necessita se penitenciar, inclusive, evidentemente, né, as defesas técnicas. Então, eu quero começar com uma espécie de culpa cristã, penitência, né? Mas o mundo é desafiador, né? As pessoas transcendem, né? A gente precisa romper com essa... Então, eu acho que o STJ nos deu um terreno fértil para isso, né? Não só nesse seminário, também por ele, o próprio CNJ, tanto com o ministro Reinaldo, o ministro o doutor Luiz Lanfred, mas, especialmente, o STJ, a forma mais emancipatória dele são os votos. São as sessões, são os debates, é o diálogo que antecede a construção de uma decisão, é o diálogo que antecede a construção democrática e republicana para evidenciar que esse processo penal brasileiro é uma diáspora. É uma diáspora que começou, me permita aqui, sem qualquer ingresso de lugar de fala, mas é necessário evidenciar. E isso se percebe quando a gente vê uma espécie de necropolítica no processo penal brasileiro. Rapidamente, o ministro Schietti soube muito bem evidenciar isso, o STJ ainda tem, em dado momento, algumas decisões que fogem a essa situação. Não fiquem achando, no meu atuar contra-majoritário aqui, é necessário, em dado momento, há questões que a gente dá um pulo. Como? E nós recorremos ao Supremo, e às vezes temos êxito, e às vezes aquilo se consolida e se machuca e gruda na pele de quem está preso, por causa do reconhecimento fotográfico. Então, isso não está tão assim, nem um horizonte, um arco-íris lindo, não. Tá bom, galera? As coisas estão... Ainda tem muito testemunho para ser dado em futuros seminários. Desculpa, mas é preciso ser dito isso, com toda elegância, com toda altivez, né? Então, eu começo dizendo isso, né, a importância de hoje da transcendência desses depoimentos. E qual é o nosso papel? Então, primeiro é isso, dizer da importância da construção do diálogo com o próprio CNJ, não, como já disseram aqui, não só um órgão meramente disciplinador, mas um órgão de monitoramento, né, de norte, né, de transcendência daquilo que a gente espera, o que tem de melhor no processo penal, na justiça, no sistema de justiça brasileira, nas políticas públicas. Hoje, às vezes a gente obteve lá uma declaração já de anos, depois do Supremo, né, a declaração de coisas inconstitucionais do sistema carcerário. É linda essa retórica. Na boa, é lindo. Colômbia, decisões, né, de corte, transformá-la no mundo real, na sua efetivação, é o CNJ. Seu monitoramento aí, e toda a sociedade, todas as instituições. Então, essa abertura precisa ser dita aqui, da importância do diálogo, da contribuição, e eu quero aqui, tem vários atores,
várias pessoas, a academia é muito importante, e especialmente, vou dizer a vocês, né, esse discurso do processo penal racial, hoje você tem uma literatura de processualistas negros, de mulheres negras, e isso nos ajuda muito, nós que estamos do outro lado. Nós queremos evitar os erros cometidos. Então, o suporte dado, a gente olha, a gente está tão sedento por isso, saber a palavra correta, saber dizer aquilo que não machuca, que não ofende. Então, isso é importante, é um suporte. Outro suporte são esses colegas aqui invisíveis, que no seu dia a dia, advogados, Inocêncio Prodi, IDDD, defensorias públicas, ficam mergulhados nesse drama. Colegas defensoras negras, a minha coordenadora de defesa criminal de toda a Defensoria do Gênero é uma mulher negra. Ou seja, é de suma importância essa situação, porque você mergulha, Então, não somos quixotescos. Nós temos... A Janaína nos dá elemento hermenêutico. Dieter dá elemento hermenêutico. E nós trabalhamos com isso. Então, esses atores aqui, que eu não vou citar, senão vai acabar a minha palestra, são essenciais nessa turbulência, nesse contra-majoritário. Dizer, ministro Reinaldo, eu acho que o senhor se equivocou na sua decisão monocrática. O senhor tem a possibilidade de rever isso no agravo? É isso que a gente faz, de forma muito republicana, democrática, mostrando os caminhos. Né? Não aconteceu isso aqui, não, mas é aquela ideia. Sim. Não acontece no exemplo que eu vou dar. Mas, por exemplo, exemplo que eu vou dar, que é muito comum, às vezes, aqui no STJ, tem um reconhecimento fotográfico e diz que tem outra prova. O debate da outra prova, cara, é tão dolorido quanto o próprio reconhecimento. Aí você fala, que outra prova é essa? Que outra prova é essa? Aí sabe qual é a outra prova? São os depoimentos dos policiais civis que viram o reconhecimento. E o STJ, às vezes, legaliza isso, cara. Ou seja, a outra prova... É impressionante, cara. Na outra prova, temática está pacificada. Não, mas ele foi reconhecido em juízo. Foi, mas doutor, ministro, ministra, vamos botar assim, né? Ministros. Ou seja, mas o reconhecimento em juízo é show-up. Já está clássico isso. Os senhores decidiram, voto lindo, ministro Schietti. Ah, doutor, não é bem isso não. Aí, pum, passa condenado. Aí vai para o HC, para o Supremo, é super delicado. Tem sido super delicado, não tem sido muito fácil. Então, essa resistência de suma importância, essa transcendência, essa luta por esse caminhar. Para não ficar só num tom crítico, né, tendo em vista a mesa aqui, super, desculpa, plural, dou um abraço a todos, doutora Daniela, força aí na sua atuação. Mas eu queria dizer aos senhores o seguinte, a Defensoria Pública do Rio entende que tem alguns caminhos. Alguns caminhos. Primeiro, uma espécie de alerta. Alerta mesmo, eu estava lendo outro dia o livro é um livro político, né? A biografia do Abismo, do Felipe Nunes e do Thomas Traumann. Tem uma parte do Nietzsche, que eles pegam lá. Eu peguei, não li o livro do Nietzsche, sem hipocrisia nenhuma. Peguei o livro, não, o Nietzsche, não li, eu peguei o livro do Traumann aqui, né, porque fica bonito, né? Mas esse eu não li, que é além do bem e do mal. Devia até ler. Mas o que é o nosso grande monstro? É a segurança pública. O discurso não é para o senhor, não, mas serve. Aproveitar um momento aqui. A monstruosidade. E o que ele diz, o Nietzsche? Sério. Quem combate a monstruosidade deve cuidar para que não se torne também um monstro. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha de volta para dentro de você. Na verdade, o monstro e o abismo se confundem. Qual é a nossa preocupação? Principalmente quem está na atuação defensiva. Eu também estou no Direitos Humanos, hoje combato a violência policial, lá no Rio, saí daqui de Brasília. São essas práticas que eu vou narrar para os senhores e a luta que a gente tenta. Por exemplo, no Rio de Janeiro, houve uma morte de um policial. Isso já vai se repetindo. De imediato, como uma coisa assim, vingativa, como se fosse uma ideia de militarização, inimigo, a ocupação do território. Se organiza uma grande operação, Polícia Civil, se me permita,
Polícia Militar, teve moda que foi até a Polícia Federal. Daqui a pouquinho vai chegar a moda da Guarda Municipal, que eu vou falar nisso, que é um absurdo, essa sereia punitiva, de entender que a Guarda Municipal é um instrumento de bens e serviços. A ideia do constituinte da Guarda Municipal era aquele guarda que tem afeto pelo cara da sua urbe, pelo bem, pelo posto de saúde, pela saúde educacional, pelo aparelho educacional. Não é transformá-lo num instrumento mais um de corporação militar. Não é possível que as pessoas se insiram, independente de onde esteja topograficamente o guarda municipal na visão do Supremo. Mas é plausível, é crível, é razoável, no nosso histórico de segurança pública, trazer a Guarda Municipal como instrumento de segurança militarizado e realizando busca e apreensão? Vai dar mais elemento de milícia, vai dar mais violência policial, vai dar mais trabalho para o Ministério Público e para a gente. Porra. Essa sereia que está passando ali uma força de segurança, atrás para cá, vai ser mais um elemento para combater a segurança pública. Combate o monstro e encontra o abismo, cara. A ideia da Guarda Municipal é uma ideia de aproximação que, infelizmente, a Polícia Militar não tem com a gente, não tem mais com a periferia, é zero. O contrário, pode dar insegurança, tem que ser aproximação, não foi eu que disse não, isso foi um cara lá do Uruguai. E a gente lida com o quê? Lida só com o inimigo territorial. E o que aconteceu, senhores? Foi feita uma ordem coletiva no Rio de Janeiro, em 2017. A decisão da Guarda Municipal passou pela 3ª sessão e de lavra também do ministro Schietti. Vamos registrar isso. As boas decisões necessitam ser divulgadas, né? Então, mais uma aqui. Senhores, o que determinou um juiz de plantão? Olha, 2017, Constituição de 88, depois da morte de um policial, uma busca e apreensão coletiva. Já? Meu Deus do céu. Tempo esgotado? Jura? Posso falar mais 2 minutos? 2. Então, ou seja, nós utilizamos de uma busca e apreensão coletiva para que se obtivesse, evidentemente, impedisse isso. Nós perdemos no Tribunal de Justiça local e tivemos êxito na 6ª turma, onde foi a cultura do HC coletivo e o absurdo, parecia uma África do Sul dos anos do Apartheid, onde se permite que uma ordem judicial se vasculhasse todo Jacarezinho, que anos depois teve a maior incidência, com 28 mortes e um policial ferido. Rapidamente, que eu tenho mais 2 minutos, infelizmente, desculpa. Uma outra matéria que eu acho de suma essencial, agora com uma prática, colegas defensores, Innocence Project, promotor de justiça, nós no Rio ingressamos com uma ação civil pública há alguns anos, impedindo que a Polícia Civil e o Ministério, a Segurança Pública à época, divulgassem as pessoas provisoriamente presas. Por quê? Porque dali é muita fonte do alvo de suspeita. E, para romper com essa cultura, não sei se todos vão ver, há 100 anos o Brasil tem a mania de expor. Isso aqui é o cangaço, Piranhas, essa foto, Alagoas, quando foi Maria Bonita, tal. Ou seja, como se fosse prêmio. A ideia do prêmio, da efetivação da atividade, né, de segurança está na demonstração. Isso nós conseguimos êxito numa ação civil pública para impedir essa situação e, por fim, o ministro... Houve recurso do Ministério Público contra essa... Nós tivemos êxito no Supremo, o ministro Dias Toffoli não deixou o recurso extraordinário subir. Então, é uma outra medida, e aqui eu queria falar tanta coisa, eu queria falar da presunção de inocência no sentido da antecipação de culpa que se dá. Eu queria falar, e por fim termino mesmo, olha que vitória que transcende. Nós temos um caso, Paulo... Rapidamente, ministro, é muito importante. Paulo Roberto da Silva Costa. Paulo Roberto teve 70 processos. 70 processos. Em sua grande maioria, oriundo da mesma delegacia de polícia, foto oriunda de uma rede social. Paulo Roberto, 70 processos, teve prisão preventiva decretadas, teve condenação sem trânsito julgado,
tinha condenação como transjulgado. O IDDD, que é de uma outra atitude muito importante, é a Defensoria saber trabalhar com instituições como o IDDD. Compartilhamos essa luta. Clarice fez um trabalho belíssimo, o Gui. Analisamos todos os quase 70 processos, um por um, até que chega um HC no STJ. O HC de um caso concreto, de um fato, de uma dimensão só, mas que se via, que se reproduzia, era a mesma situação, a mesma delegacia, se via, e quando se via, era um show-up. Olha, cara, isso foi de uma vitória, isso transcende, eu falei de transcendência, transcendência às vezes também é boa. Nós conseguimos, essa sessão das sessões mais marcantes. Se me permita, eu falei um pouco mais do que eu estou falando aqui, o Gui também sustentou, e o debate com a terceira sessão, está aqui o ministro Reinaldo, está ali o ministro, durou mais de 2 horas e meia, para que essa automação de 70 processos, e o HC era de um caso concreto, específico, de uma denúncia. Cara, a engenharia constitucional, falamos de transcendência do processo trabalhista, obtivemos uma decisão de consenso, né, ministro Quete? Né, ministro Reinaldo? Consenso, mas daquela... a fósseis, em que, para terminar, obtivemos trancamos esse caso e conseguimos uma soltura para que Paulo Alberto pudesse responder, inclusive os processos com trânsito em julgado, eu vou repetir isso, inclusive os processos com trânsito em julgado, pudesse responder em liberdade, determinar na terceira sessão que aonde tivesse processo, mergulhasse, analisasse se aquela prova era a mesma e repetir o juízo de absolvição. Isso é a Defensoria Pública e o IDDD. Isso é um fenômeno de transcendência, de luta, de resistência. E agora, para terminar mesmo, acabando, peço desculpa e tal. Chega. Vou terminar. Eu só queria lembrar, falaram tanta coisa aqui, eu queria dar outras soluções, mas é isso. É a ideia do... Eu queria lembrar vocês, Candeia. Eu acho que o samba ajuda muita gente, não tem da arte. Eu não tenho a voz da Daniela Mercury, nem faria isso. Mas esse samba do Candeia, para mim, o Candeia tem um samba lindo, que é o Dia de Graça, o Candeia tem uma... O Candeia era policial, duro, truculento, agressivo, até que um dia toma um tiro, vai para a cadeira de roda, faz a virada de chave da vida dele, e tem um samba que é cantado pelo Cartola, talvez seja isso, que o periférico quer fugir dessa diáspora. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. É isso. Como vocês podem ver, o que eu disse no início se confirma agora. Só que se confirma agora como uma resposta a Mauro Capelletti. A primeira onda e obstáculo do acesso à justiça está suprida com a Defensoria Pública brasileira, né? Só que tem uma busca e apreensão aqui na minha pasta. Ela aqui é uma pasta. Está aqui, tem que procura aqui. Exato. Que é 2 minutos a placa? Tem algum defensor público aí me ajudando? Não. Está aqui, está aqui. Então é só para agradecer. Vai tocando, vai tocando. Agradecer ao doutor Pedro, que se colocou aqui muito bem e muito aguerrido, trazendo sua contribuição, e é isso que as defensorias brasileiras têm feito na terceira sessão, em especial, com o apoio também de ações da sociedade civil, como o Innocence Project e outras instituições, né? E, evidentemente, estamos muito felizes de ter a voz da Defensoria Pública aqui neste seminário e neste painel que conta com os atores, os olhares sobre a qualificação da própria prova dentro do processo penal. E que só queria dizer que concordo com várias perplexidades do doutor Pedro, mas dizer também que
o estado de coisas inconstitucional, doutor Pedro, não é retórica no Superior Tribunal de Justiça. E nós já demos a resposta, não só através de decisões emblemáticas, como a de reconhecimento em relação à guarda, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, mas também no diálogo do controle de convencionalidade neste país a partir da emenda constitucional. Nós tivemos um diálogo forte com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a terceira sessão proclamou, a quinta turma e a sexta turma, proclamou exatamente o cumprimento da decisão da Corte Interamericana na contagem em dobro, especialmente de 2 penitenciárias brasileiras em Recife e no Rio de Janeiro, e essa decisão merece ser celebrada, merece ser comemorada como um passo de efetividade ao controle de convencionalidade neste país. Além do mais, também são as respostas que têm sido dadas aos pleitos da Defensoria e das outras instituições, especialmente também no cumprimento da obrigatoriedade do dispositivo do Código de Processo Penal, no sentido de uma prova qualificada. Né? Se encontramos outras provas, é porque essas outras provas existem também, doutor Pedro. Temos, às vezes, vídeos, às vezes temos fotografias, às vezes temos testemunhas, não de ouvir dizer, mas testemunhas oculares, e, portanto, evidentemente que esse conjunto de provas tem que ser feito, e aí o senhor vai encontrar a fera da doutora Daniela defendendo o Ministério Público e a sociedade na construção da busca da verdade material, e é o que ela também fez o contraponto. Mas eu quero dizer que tem a homenagem à Defensoria Pública, ela é extraordinária, e essa homenagem decorre da nossa Constituição Cidadã, que veio preencher esta lacuna do primeiro obstáculo do acesso à justiça, que é exatamente levar a voz do vulnerável até o modelo multiportas de justiça. E isso Capelletti tinha toda a razão e a Defensoria dá a resposta. E quero, neste momento, passar para Lanfred de novo, mas não sem antes cumprimentar, além da professora Janaína, que estava aqui, o nosso querido conselheiro Pablo Coutinho, que aqui se encontra, que vem fazendo um trabalho extraordinário com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência, com o movimento Pop Rua Ajude, dentro do Conselho Nacional de Justiça. E o nosso vice-presidente, sempre vice-presidente, ex-vice-presidente, mas continua sendo o nosso corregedor da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, que aqui se encontra. Portanto, Lanfred, a palavra é sua. Obrigado, ministro. Caminhamos aqui para o arremate desse painel, e eu tenho a grata satisfação de anunciar o próximo orador, querido amigo, desembargador Adalberto José Queiroz Teles Camargo Aranha Filho, que é doutor em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição na qual ele chefia o Núcleo de Ciências Penais da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, é hoje uma das lideranças da magistratura paulista e também nacional, e, sobretudo, granjeia um enorme respeito dentro do Tribunal de Justiça, e não à toa chegou a essa condição de presidência de sessão. Falávamos ontem isso, ministro Schietti, a presidência de uma sessão com 100 desembargadores, que é muito maior, muitas vezes, que muitos tribunais do país. Então, isso já denota bastante da complexidade, né, das dificuldades que isso também encerra, e o desembargador Camargo Aranha, com uma preocupação muito grande de trazer consistência, de trazer coerência, mas, sobretudo, integridade, sobriedade à Justiça de São Paulo. Chefia, né, a sessão na qual eu atuo, e eu tenho muita satisfação, muita alegria de estar sob a coordenação dos trabalhos dele nessa sessão.
lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, aqui é a minha alegria em tê-lo aqui, Adalberto, e podemos todos desfrutar agora da sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar inicialmente a mesa, cumprimentar o eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que tenho uma admiração muito grande pelos seus votos, ministro, verdadeiras lições. Meu amigo e meu colega de faculdade, Mário Luiz Sarrubo, né? Tantas jornadas, tanto tempo, tantas batalhas, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo por 2 vezes, Secretário Nacional de Justiça hoje, Dr. Anderson Giampaoli, delegado de Polícia em São Paulo, Dr. Pedro Garrido, defensor público no Rio de Janeiro, doutora Daniela Favara, do Ministério Público de São Paulo. Gostaria de saudar também o ministro Rogério Schetti, por quem tenho muito apreço, muita admiração também, ministro Og Fernandes, meu grande amigo, responsável por metade das mentiras que vocês ouviram hoje, a meu respeito, Luiz Lanfredi. Quero também estender esses cumprimentos a mais algumas pessoas, com perdão do protocolo, a também meu querido amigo, e que também se formou junto comigo com o Sarrubo, subprocurador criminal do Estado de São Paulo, promotor Ivan Agostinho, minha colega de magistratura, minha colega de Tribunal de Justiça, Ana Paula Zomer, a doutora Flávia Raul, também de importante atuação. Eu gostaria de fazer uma consideração, a importância desses 2 dias, a importância desse painel. Se eu quisesse acrescentar alguma coisa, eu ia, desculpe o termo, chover no molhado, porque ontem, quem esteve aqui na abertura, foi brindado com palavras precisas do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Edson Fachin, do ministro Herman Benjamin, do ministro Schetti, que ontem estava na mesa, doutor Lanfredi, doutora Dora Cavalcante, papel também fundamental, também esteve aqui a ministra Macaé Evaristo, enfim, todos participantes desse seminário e trazendo a relevância desse encontro. Eu começo a minha fala, eu não pretendo usar nenhum termo professoral, dizendo que eu não acredito que alguma vítima ou alguma testemunha deliberadamente faça um reconhecimento equivocado. Não passa pela minha cabeça a ideia de que alguém saia de casa para deliberadamente prejudicar alguém que nem conhece. Isso se deve ao reconhecimento facial, que é uma prova dependente da memória, portanto falível, o que justifica e engorda as estatísticas a ponto de estimar que 70% das condenações injustas têm o reconhecimento equivocado no conjunto probatório. Quando eu integro uma mesa com pessoas tão importantes, tão cultas como essas aqui, me causam 2 problemas. Primeiro, eu não tenho um discurso grande para falar, porque tudo que era importante, praticamente tudo foi dito ontem e foi dito hoje. E segundo, me coloca numa posição que eu não mereço. Então, eu ia falar um pouco desse lapso de memória, não pretendo me estender a isso, mas o professor William Cecconiello, ele tem esse livro, Prevenindo Injustiças, com a Psicologia do Testemunho, pode ajudar a compreender e prevenir o falso reconhecimento de suspeitos. Ele traz duas variáveis importantes. A primeira, que é a de estimação, que é aquela variável com fatores intrínsecos do crime da memória, como, por exemplo, quanto maior o tempo que você leva para reconhecer em relação à data do crime, mais difícil fica esse armazenamento de imagens. Agora, o que me preocupa, e ontem foi objeto também da fala dele, é a segunda variável que é a do sistema, que são os fatores relativos ao procedimentos que podem ser controlados pelo sistema de justiça. E é muito preocupante, porque eles podem contribuir decisivamente para o reconhecimento equivocado. Então, o nosso próprio sistema de justiça pode levar ao reconhecimento equivocado. Eu dou alguns exemplos, né? Já foi dito aqui.
como se deu a entrevista, a orientação que o reconhecedor recebeu, a indução de que ele deve reconhecer alguém quando pode ser que o criminoso não esteja ali perfilhado, a forma como ele é apresentado, por exemplo, algemado, a probabilidade de reconhecimento é maior. Eu vou me socorrer de um exemplo de vivência pessoal. Eu por muitos anos, fui juiz do Terceiro Tribunal do Júri, em São Paulo. E nós víamos claramente, na época eu já combati essa prática, de que o preso apresentado em plenário, com a roupa da penitenciária e algemado, já criava na cabeça dos jurados a presunção de que ele é culpado. E, a partir dali, a lógica virava. Ele tinha que provar que era inocente, e não mais a acusação provar que ele era culpado. Não é por outro motivo que a súmula vinculante número 11 veio a disciplinar o uso de algemas. Agora, mais grave do que esse reconhecimento, e esse reconhecimento com a participação do sistema de justiça, é o reconhecimento fotográfico. Quando se apresenta uma fotografia, induz. Quando se apresenta várias fotografias, dando todos como suspeitos, você cria a possibilidade de eleger o suspeito errado. Eleger o suspeito errado. Então, de qualquer maneira, o sistema de justiça, infelizmente, nessa passagem, colabora para o erro do reconhecimento. Contribuições para tentar minimizar o risco do falso testemunho. Nenhum juiz tem a intenção de condenar o inocente. A questão é que o juiz, ele julga pela percepção alheia. Ele não presencia os fatos, não pode presenciar os fatos. Então, ele forma a convicção dele a partir de percepção alheia, do que disse a vítima, do que disse a testemunha, do que disse o réu, das provas objetivas. Agora, se essa percepção que lhe é trazida é distorcida, como, por exemplo, com o reconhecimento equivocado, ele forma a percepção dele com aquela percepção de terceiros equivocadas. Por exemplo, se eu tiver num processo a vítima reconhecendo, testemunha reconhecendo, réu negando, nem mais uma prova, dificilmente ele será absolvido. Dificilmente ele será absolvido. Se esse reconhecimento foi correto, a decisão está certa, a percepção do juiz foi correta. Agora, se esse reconhecimento foi equivocado, ele embarca nessa percepção equivocada e forma a convicção dele equivocada. São os elementos que ele tinha, são os elementos que estão no processo. Bom, a resolução 484 de 2002 do CNJ merece aplauso. É um marco muito grande, porque ele detalha as fases do reconhecimento à luz da jurisprudência consolidada, do Colégio Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, na obrigatoriedade de se observar o artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso torna o reconhecimento infinitamente mais seguro. Os considerandos dessa resolução são perfeitos, porque eles têm base na realidade, base nas ruas, base no que acontece todos os dias. E traz, num dos seus considerandos, uma questão crucial na nossa sociedade, que é a questão do racismo estrutural. E volto a dizer, esse racismo estrutural que ele é detectado principalmente no reconhecimento fotográfico. Fiquei muito feliz em ouvir o Dr. Anderson Giampaoli anunciando a evolução da maneira da polícia produzir as provas iniciais. Por outro motivo, que nós temos aqui a portaria 26 de 2023 do Delegado-Geral de Polícia, que ela institui, que institui na Polícia Civil a consolidação de normas de serviço da Polícia Judiciária. Essa portaria, como bem disse o Dr. Anderson, ela
em essência, repete os artigos, nos seus artigos 139 e 147, a resolução do CNJ. Bom, esse é um ponto, um avanço muito grande. Agora, o que nós ouvimos muito é a busca de melhores práticas para o reconhecimento facial com o apoio da inteligência artificial. Aqui eu peço uma pausa para reflexão. Os avanços recentes da ciência e de dados de técnicas de inteligência artificial, somadas ao clamor, às demandas de segurança, fizeram surgir verdadeiras sociedades de vigilância, um gigantesco Big Brother, que são formados por dados estatísticos, probabilísticos, cada vez mais sofisticados e num banco de dados cada vez maior, acarretando, portanto, e aqui eu peço a reflexão, mudanças de paradigma e das noções de democracia e de direitos fundamentais. Eu vou me permitir trazer exemplos dados no artigo O uso de tecnologia de reconhecimento facial baseadas em inteligência artificial e o direito à proteção de dados, dos articulistas Sérgio Negri, Samuel de Oliveira e Ramon Costa. Sempre bom dar fonte do que você vai falar, né? Ele diz assim, ó, na China, 200 milhões de câmeras compõem um sistema de vigilância capaz de identificar, basicamente, qualquer um dos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes do país. Em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, há um gigantesco túnel aquático localizado no principal aeroporto da cidade, que conta com mais de 80 câmeras de segurança, que capturam e digitalizam, por meio de scanners, o rosto das pessoas, à medida que caminham por ele. Por fim, terminada aquela caminhada, as imagens obtidas vão permitir a continuação e a saída daquele visitante sem problemas, ou então vão justificar algumas outras diligências. Ou seja, quando você está saindo com a sua mala contente que vai viajar, você está sendo monitorado pelas câmeras de segurança. Para não ficar só no exterior, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos lá o programa Rio Mais Seguro. A inteligência e tecnologia corresponde ao uso de software de reconhecimento facial baseado em inteligência artificial, a fim de identificar e deter suspeitos foragidos. Senhores, nós, às vezes, no nosso dia a dia, nós passamos por algumas situações delicadas. E essa questão da inteligência artificial, do reconhecimento facial, reconhecimento biométrico, ele precisa estar bem colocado. Em São Paulo, acredito que na maioria do país, mas em São Paulo você não entra em nenhum prédio comercial, em nenhum conjunto comercial, em nenhum consultório médico, se você não fizer o cadastro. Sua fotografia, seu documento e, por vezes, sua digital. E aí, um dia, você é surpreendido com um empréstimo que você não fez. E aí, diz, olha, mas como não foi você? Eu tenho aqui a sua foto, eu tenho aqui a sua digital, eu tenho aqui o seu documento. Não fiz, porque São Paulo inteiro tem a minha foto. São Paulo inteiro tem meu documento. São Paulo inteiro tem minha digital. Então, o cuidado que eu preciso no trato desses dados. A dificuldade é a aplicação dessa tecnologia, e aqui é o ponto crucial, com estrita observância aos direitos fundamentais, como a intimidade, proteção de dados e as liberdades. Então, esse é um dos temas mais preocupantes, porque está conectado com próprios pressupostos de cidadania e da preservação do regime democrático. É tão importante que se discute isso no mundo inteiro. Por exemplo, na União Europeia, nós temos a diretiva 680 de 2016 e agora o regulamento 1689 de 2024, que tentam dar um norte para o tratamento desses dados. Nós temos aqui um excelente artigo, a utilização de tecnologias de reconhecimento facial para fins de segurança pública e persecução penal no Brasil, mapeando discussões e possíveis caminhos regulatórios, da Giovanna Milanês, publicado no livro Constituição, Direito Penal e Novas Tecnologias, coordenada pelo ministro Gilmar Mendes. Ela alerta que, no Brasil, nós só temos uma referência, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que no seu artigo 4º, inciso 3º, e suas alíneas excluem
da aplicabilidade exclusiva, da aplicabilidade descrevendo atividades de tratamento de dados de competência exclusiva do poder público. Esse mesmo artigo, no seu inciso 3º, estabelece ainda limitações às exceções que criou, a fim de conciliar a peculiaridades com o interesse público e a necessidade de observância dos próprios princípios da lei. Há, inclusive, um anteprojeto de lei em andamento, visando o tratamento que esses dados devem ter. Concluindo, singela contribuição. Então, nesse contexto, embora se possa afastar o recurso tecnológico não se possa afastar o recurso tecnológico da inteligência artificial, ele é muito importante, há questões capitais a serem resolvidas, né? Nós temos hoje estudiosos, como bem disse o defensor público, estudiosos que já dizem, olha, esses dados todos da inteligência artificial, os algoritmos, são dados da realidade. E se a nossa realidade é racista, não adianta recorrer à máquina, porque a máquina vai trazer o mesmo resultado. Nós precisamos filtrar, qualificar essas imagens, esses dados que são levados. A equalização, e aqui eu finalizo, entre os direitos fundamentais, intimidade, propriedade, proteção de dados, liberdade e as noções de cidadania e democracia e o emprego dessa tecnologia, com foco para armazenamento e trato desses dados. Então, enquanto se discute essas questões, as boas práticas para evitar o reconhecimento equivocado, por hora, repousam na estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Eu me permitiria só um dado a mais, ministro, se for possível, qualificar a investigação desde a ponta, desde a polícia até o que acontece em juízo. Nós precisamos trazer à reflexão a ideia de que nós precisamos ter uma maneira de equalizar a quantidade avassaladora de inquéritos e de processos, para que nós possamos dar toda e total atenção para cada um deles. E eu dou uma solução simples, depende do legislador e do aplicador do direito. Direito penal é para proteção subsidiária de bens jurídicos. Se você respeitar a última ratio, a fragmentaridade e a lesividade, você tira metade desses problemas e você tem uma via melhor para caminhar. Perdoe-me se tomei muito tempo dos senhores, agradeço a atenção, muito obrigado. Doutor desembargador Adalberto deu o tom exatamente da conclusão desse painel, com seu equilíbrio, com a sua perspicácia, com seu aprofundamento do tema e mostrando os vários olhares de cada um dos atores e a importância do reconhecimento, da obrigatoriedade, do cumprimento do artigo 226 com as variantes relacionadas ao tempo moderno, que é o tempo da inteligência artificial, né, que nos preocupa muito, ainda mais neste específico tema relacionado à qualificação da investigação, né, através do processo de reconhecimento e através também dessa qualificação, dessa prova que começa na própria investigação e que depois passa pelo contraditório, como todos nós esperamos, numa instrução criminal, democrática e segura, né? Muito obrigado, desembargador Adalberto, e nossas homenagens a toda a magistratura brasileira, em especial ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem uma experiência extraordinária e tem dado grandes contribuições para todos nós, como comunidade jurídica do Brasil. E, dessa forma, estamos encerrando o nosso painel. Lanfred, portanto, quero agradecer muitíssimo a cada um dos componentes deste painel e dizer que saímos aqui, não saímos da mesma forma que entramos, porque cada um trouxe um olhar diferenciado, cada um trouxe um complemento para esse tema que é instigante e que nos causa efetivamente essa reflexão tão aprofundada que hoje tivemos. Eu declaro, portanto, encerrado este painel, agradecendo a todos vocês.
Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, em seguida, iniciaremos o painel 4.